Nós percebemos que a comunidade de Coroatá, ela despertou para o problema prisional e está deixando de cometer aquele grave equívoco, aquele erro de acreditar que tão somente prender resolve o problema, se esquecendo que ao final, cumprida a pena, aquelas pessoas que são abandonadas atrás das grades, elas voltam muito pior. Então a minha primeira palavra é essa, de esperança, porque a gente percebe que esta comunidade não está acomodada, como tantas outras estão acomodadas diante deste problema prisional. E a experiência da APAC em Coroatá, embora seja ainda muito incipiente, recente e está dando os primeiros passos, ela já demonstra que é possível mudar o sistema prisional, que é possível reduzir os índices de reincidência, que é possível acabar com os maus tratos, com a violência, com as rebeliões, através de uma abordagem simples, através do respeito que é devotado àquele que cumpre pena e aos familiares daqueles que estão condenados. Você acabou agora há pouco de dar uma palestra aqui na APAC. Você sentiu que realmente esses presos aqui condenados têm interesse em ouvir essa mensagem? Nós estávamos não fazendo uma palestra, nós estávamos conversando, batendo papo. E a nossa experiência, não só de Coroatá, mas uma experiência colhida ao longo de 40 anos, é que 85% daqueles que cumprem pena no nosso país, eles manifestam o desejo de mudarem de vida. Eles querem uma nova oportunidade. 10% são indiferentes e 5% querem continuar no crime. Então, eu acredito que daqueles que estavam em sala de palestras, pelo menos 85% querem mudar de vida, querem uma oportunidade, e a comunidade de Coroatá, através da APAC, está oferecendo a eles esse direito e esta oportunidade. Em primeiro lugar, apoiar a implantação da APAC em Coroatá. Aqui a comunidade está organizada, mobilizada, interessada em promover uma execução penal adequada, uma execução penal que consiga dar um tratamento humanitário a quem for condenado e, ao mesmo tempo, diminuir a reincidência e, portanto, diminuir a criminalidade no município. Então, essa iniciativa da comunidade de Coroatá, do Judiciário, Ministério Público e da comunidade organizada daqui merece o nosso apoio, merece a nossa atenção, merece que todas as pessoas colaborem com esse processo. Doutor, sabemos que a APAC é uma entidade diferente daquele regime comum, mas ela tem dado certo, já tem uma experiência de que tem dado certo em algum lugar do Brasil? Sim, em todos os lugares em que as APACs funcionam, a criminalidade diminui. Nós temos uma reincidência, a reincidência é aquela pessoa que é condenada por um crime, cumpre pena e volta a cometer crime novamente. Quem vai para o sistema tradicional, a reincidência é entre 70% e 80%. Ou seja, a pessoa que é preso, comete um crime, cumpre a pena num presídio comum, 80% volta cometendo novos crimes. Nas APACs, isso fica em torno de 5%. Ou seja, se você diminui a reincidência, aqueles que cometem o crime voltam novamente a cometer, você diminui a própria criminalidade no município. Isso ocorre com sucesso, principalmente em Minas Gerais. Hoje é um modelo para o país, o que ocorre em Minas Gerais, em vários outros estados, nos municípios em que funciona o método APAC, a criminalidade diminui. Diminui porque o método é eficiente, ele consegue a reinserção social, porque ele profissionaliza, ele orienta, ele cria condições para que a pessoa volte para a sociedade sem cometer crime. Estamos aqui recebendo nas dependências da APAC, da cidade, a equipe do Dr. Douglas de Melo Martins, que é o juiz auxiliar da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís, e ele veio juntamente com 3 integrantes da equipe fazer a implementação do sistema virtual, digitalização, dos processos da execução penal. Como eu sou titular da 1ª Vara, a execução penal ela é vinculada à 1ª Vara, aqui na comarca de Coroatá, porque só tem 2. Então, o doutor Francisco, titular da 2ª Vara, ele sentencia os processos, aplica uma pena, e a execução, quando cumprida aqui, vem para mim. Qualquer outro juiz que sentencie um processo que remeta para cá, para o cumprimento da pena, também eu recebo o processo e acompanho a execução da pena até ele concluir, e ser a extinta punibilidade daquele apenado.
A partir de hoje, a partir dessa semana, com a equipe do Dr. Douglas, todos os processos vão ser virtuais, vão ser digitalizados. Os processos de papel, como a gente conhece, na execução penal, eles serão banidos, serão extintos, né? Na comarca de Corotá. Quando nós sentenciamos um preso, ele vai cumprir a pena, por exemplo, em Pedrinhas e Pedreiras, nós vamos também mandar, porque lá já existe essa realidade que está avançando no Maranhão, através da equipe do Dr. Douglas, já existe em muitas comarcas do Maranhão, aqui em Caxias foi recentemente implementado, já existe em Timon, em São Luís, em Pedreiras. Então, quando eu for mandar o processo, aquele preso para cumprir em outra comarca e não puder, né, cumprir aqui, não for perfil da PAC, então eu digitalizo, vai ser digitalizado pela Secretaria Judicial e encaminhado. Isso é um avanço muito grande. Por que um avanço? Porque dessa forma você controla mais os seus processos, todas as decisões de progressão, de regime, quando ele vai passar do fechado para o semiaberto, para o aberto, até chegar no livramento condicional, até chegar à conclusão da pena, todas as decisões, os pareceres do Ministério Público, eles vão ser dados no sistema, vão ser dados através do sistema virtual. Então, isso, como eu falei, vai representar um avanço para toda a execução penal. A gente vai ter, inclusive, como controlar mais os presos, porque a gente está nesse trabalho, desde que eu cheguei aqui no final de março, a gente está trabalhando para organizar a execução penal aqui. Hoje mesmo tivemos de manhã audiências com chamamentos de vários presos que não estavam cumprindo, para que eles viessem justificar um não cumprimento, e aqueles que não compareceram, eu vou proceder à regressão do regime. Muitos vão passar do aberto para o fechado, do aberto para o semiaberto, e vão regredir porque não estão cumprindo a pena. Por outro lado, nós estamos também aqui com o Dr. Valdeci Ferreira, que é presidente da FEBAC, Federação das APACs. Ele veio de Itaúna, de Minas Gerais. Ele é um grande homem, um grande idealizador do método APAC, que é esse método vinculado, né, de execução da pena, vinculado de presídios administrados pela Igreja Católica, sem polícia, né, sem muros altos, com uma forma ressocializadora que funciona, vinculada à igreja, vinculada à espiritualidade, mais do que a gente dizer que é a Igreja Católica, que é o selo da Igreja Católica, mas da espiritualidade, que tem dado certo, como você falou, em vários, já comprovado que dá certo. Aqui no Maranhão nós temos na PAC de Pedreiras, que está passando por uma situação difícil, mas está sendo adequado o método. E aqui em Corotá nós estamos com esse treinamento do Dr. Valdeci, fazendo o treinamento dos monitores, levando a comunidade a conhecer o que é a PAC, como funciona e que ela funciona. Né? Eu assino embaixo, falei isso hoje de manhã e vou falar sempre. Nós já fizemos um treinamento em São Luís com o Dr. Valdeci mesmo, foi uma oportunidade que eu convidei para que ele viesse aqui dar o treinamento em LOL, conhecer a nossa PAC, dizer o que nós temos que ajustar, nos ajudar nesse método que dá certo. O índice de regressão é pequeno, né? No momento que você ajusta, como nós estamos ajustando, poucos voltam, poucos regridem, poucos reincidem, cometem novos crimes, porque isso demonstra que a PAC funciona. Já está instalado no Brasil há 40 anos e é copiado mundialmente, né? E aqui em Corotá tem como dar certo, a sociedade está envolvida, o judiciário está apoiando, que é um fator preponderante para que funcione realmente, é o judiciário abraçar, o juiz ser sensível, entender que funciona. Bom, você que coordena a questão carcerária dos encarcerados no Maranhão, a realidade não é aquela que todo mundo já conhece, dos grandes presídios, né? Que realmente, em vez de melhorar, piora o preso. Na realidade, o sistema carcerário caótico, ele não é um privilégio do Maranhão, ele está instalado, inclusive, no mundo inteiro, né? Uma coisa que não recupera, que não muda, porque o ser humano, ele não nasceu para ficar trancafiado como animal, e esse aí é um dos fatores que menos favorece para que possa realmente ele ser recuperado. Ele fica lá ocioso, sem atividade, sem estudo, sem trabalho, sem muito contato com a família, né? Isso contribui para o caos, para a falência do sistema comum. Estamos hoje com o primeiro dia de uma grande jornada, né? Onde nós temos a presença do Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Douglas, a doutora Marilene Aranha, que é responsável pelo presídio lá de Pedrinhas, quem comanda toda essa organização de lá, onde possa... A gente sabe que lá no presídio é o lixo humano, né? Mas apesar de tudo, ela quem administra tudo para que tudo possa acontecer nos conformes, e que também está lá no Tribunal de Justiça colaborando. Também a nossa juíza, a doutora Josana, doutor Francisco, que já esteve aqui, doutor Marco Aurélio, que também já esteve. E nós temos também amanhã,
tem o desembargador Frois, que vai se encontrar aí amanhã para o evento, e a gente conta com a presença de toda a população. E é isso, o projeto APAC em Coroatá, que foi fundada no ano de 2007, 17 de junho, e vem dando certo. Hoje nós temos um público de 89 apenados, só aqui na APAC nós temos 45 que é internados, e hoje, até hoje, já vai fazer os seus 8 anos, e sobrevive de doações, os empresários, as famílias de Coroatá, nossos voluntários, as famílias dos próprios apenados. Então, está funcionando, está dando certo, graças a Deus e a toda a população de Coroatá que nos apoia, que ajuda, porque o preso, para ele se ressocializar, ele tem que estar ocupado, tem que estar trabalhando, tem que estar sendo monitorado e ensinado como é o verdadeiro sentido da vida.